Um ônibus foi feito como refém, os reféns 17 no total foram libertados agora há pouco na rodoviária Novo Rio. A notícia triste é que 2 pessoas foram baleadas, né? Foram baleadas nesse episódio, que ainda está cercado de dúvidas, interrogações e ainda tem muita obscuridade. Por que eu digo isso? Não se sabe quem é a pessoa, ele se entregou, o sequestrador, não se sabe o que motivou essa ação criminosa, mas 17 reféns foram libertados com vida sem ferimentos, mas 2 pessoas ficaram feridas, uma delas com estilhaços de bala e outra gravemente internada em um hospital aqui da região central do Rio de Janeiro. Um homem que já foi identificado pelas autoridades, foi baleado na barriga e no tórax, e o estado dele, como eu disse, é bastante delicado. Era no meio da tarde quando tudo começou a se agitar na rodoviária Novo Rio, no coração, na região central aqui do Rio de Janeiro. Um homem, como eu disse, ele decidiu fazer como reféns aproximadamente 20 passageiros que estavam dentro desse ônibus que estava saindo aqui do Rio de Janeiro e iria para Minas Gerais. Esse criminoso armado efetuou disparos que atingiram 2 pessoas, uma por estilhaço e outra, como eu disse, na região do peito, do tórax e também da barriga. Ele está sendo conduzido para uma distrital, para uma delegacia aqui do Rio de Janeiro, vai fazer toda a sua explanação, vai prestar os devidos esclarecimentos, mas a boa notícia é que depois de 3 horas de negociações, felizmente, esse foi um episódio que terminou com um resultado positivo, com um final feliz, porque em outras ocasiões, em outras abordagens que aconteceram aqui no Rio de Janeiro, todas ainda vivas na memória de cariocas, fluminenses e brasileiros, o resultado não foi o mesmo. Lembro do ônibus 174, no Jardim Botânico, na zona sul da capital, que virou até filme com rodagem nacional e internacional, e um episódio mais recente na Ponte Rio-Niterói, quando o sequestrador acabou sendo abatido pelas forças de segurança. Uma cena que ficou muito marcada foi o então governador, depois empichado, Wilson Witzel, descendo de helicóptero na Ponte Rio-Niterói, comemorando a morte daquele sequestrador. Rapaziada. Rodrigo, dois pontos que eu queria lhe colocar. O primeiro aqui, que chega a informação que o bandido aqui, ele chegou a comprar passagem, ou seja, ele estava inserido no contexto aí como um consumidor comum. E o segundo ponto que eu lhe faço uma pergunta, assim, já se tem uma noção de qual é o motivo que teria deflagrado todo esse absurdo aí praticado por ele hoje à tarde aí no Rio de Janeiro? Sincero, honestamente, as forças de segurança ainda estão tentando entender o que se chama de dinâmica do crime, né? E agora, no depoimento que ele vai prestar na delegacia, acho que os fatos vão começar a ficar mais claros, vão começar a ser mais transparentes e translúcidos. A gente sabe que ele realmente comprou a passagem, eram mais de 30 pessoas que tinham comprado passagem para esse ônibus que saía aqui do Rio de Janeiro com direção a Juiz de Fora, em Minas Gerais. Nós temos até aqui informação, deixa eu pegar direitinho, porque acaba de chegar da rodoviária Novo Rio. Era um ônibus que iria para Juiz de Fora, em Minas Gerais. Foram vendidas 43 passagens. Dessas 43, um dos ocupantes, um dos viajantes seria esse bandido armado, esse bandido criminoso. Não se sabe se ele foi identificado, não se sabe se ele teve alguma desavença dentro do ônibus coletivo, não sabe se ainda se foi um surto, se ele literalmente teve algum problema, algum entreveiro com algum outro passageiro. O fato é que todos esses detalhes vão ser conhecidos daqui a pouco aqui na delegacia da região central do Rio de Janeiro, para onde foi levado esse criminoso ainda não identificado pelas autoridades. Quem já foi identificado foi o passageiro que foi baleado, gravemente internado no hospital Souza Aguiar, na região central do Rio de Janeiro. Ele foi atingido, como eu disse, na região do peito e também do abdômen, está passando por cirurgia. A gente fica torcendo para que o desfecho seja feliz, que ele consiga sobreviver. É o passageiro Bruno Lima Soares, de 34 anos de idade. Ele foi alvejado por 3 tiros e agora luta pela vida contra a morte, companheiro.